Talmidim de Cristo apresenta o melhor e o pior de The Chosen até agora. The Chosen com certeza conquistou nossos corações. Uma série muito bem produzida e que chega agora em 2025 na sua 5ª temporada. A série foca nos apóstolos de Cristo e, como de praxe em produções audiovisuais, toma algumas liberdades criativas para compor os episódios. Algumas dessas escolhas nos emocionam e ficam marcadas, enquanto outras decepcionam. Aqui estão alguns dos momentos mais marcantes e dos mais decepcionantes e polêmicos das 4 primeiras temporadas de The Chosen. Vamos começar com os momentos marcantes. Jesus e a mulher samaritana. Primeira temporada, episódio 8. O encontro no Poço de Jacó, onde Jesus revela sua identidade a Fotina, a mulher samaritana, foi um dos momentos mais emocionantes e fiéis ao relato bíblico. Já começamos não simplesmente com um momento marcante, mas com aquele que eu acredito ser o mais lindo de toda a série. A forma como o roteirista complementou o diálogo de Jesus com a mulher samaritana é simplesmente lindo. A atuação de Fotina foi espetacular, como ela se mostra rejeitada e depois como é sempre tão apaixonada por Cristo. O próximo momento marcante foi a chamada de Mateus. Primeira temporada, episódio 7. O convite inesperado de Jesus ao cobrador de impostos rejeitado pela sociedade foi poderoso e humanizou ainda mais os discípulos. Em relação a Mateus temos a famosa liberdade criativa agindo forte. Colocar Mateus como espectro de autista é muito interessante. Embora não seja fiel historicamente, afinal não há nenhuma evidência neste sentido, até mesmo em uma época em que tal diagnóstico nem era ressaltado, o máximo de Mateus que temos é que de fato ele devia ser um homem bem metódico, visto seus detalhes no seu evangelho para mostrar ao povo judeu a messianidade de Jesus. Então, a série tê-lo colocado como autista faz um aprofundamento maior do personagem, adicionando mais camadas daquilo que historicamente já sabemos, que Mateus era um cidadão rejeitado pelo seu povo por ter escolhido ser um publicano, e assim visto como um traidor da pátria por apoiar os romanos na coleta de impostos. A série coloca então Mateus metodicamente investigando os milagres de Jesus, e quando é chamado, é tão súbito, tão direto. E sua resposta, mesmo sendo tão metódico, é tão imediata. Quão lindo é quando não ficamos racionalizando o chamado do Senhor, mas atendemos de imediato. O milagre da pesca maravilhosa. Primeira temporada, episódio 4. A cena em que Pedro pesca uma quantidade imensa de peixes após uma noite sem sucesso foi visualmente e emocionalmente impactante. Neste momento, confesso que imagino a cena real um pouco diferente. Particularmente, entendo que Pedro enquanto pescava, ouvia o sermão que Jesus ministrava às margens do mar, e foi essa a razão que ele pôde agir com fé e arrependimento, pois a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, Romanos 10, 17. The Chosen escolhe criar um cenário de rebelião de Pedro com a política romana para os pescadores. Também o coloca em apuros financeiros com os impostos devidos. Não acredito que tais aprofundamentos dados pela liberdade criativa tenham valorizado a cena, mas a beleza da cena está em si no acontecimento. É simplesmente lindo ver as redes se enchendo. Para concluir os momentos marcantes da primeira temporada, temos a conversão de Nicodemos, no episódio 7. A luta interna de Nicodemos para seguir Jesus foi um dos arcos mais tocantes, especialmente quando ele chora ao perceber que não conseguiu dar esse passo. Com certeza um acerto imenso na primeira temporada foi o aprofundamento do personagem de Nicodemos. Como fariseu, Nicodemos é um profundo estudioso das palavras do Senhor, e diferente de alguns outros de seu grupo religioso, que são hipócritas, Nicodemos tem paixão pela palavra. A beleza de sua conversão vem em como ele descobre Cristo, não somente ao testemunhar milagres como o de Maria Madalena, mas teologicamente. O capítulo em que ele se encontra secretamente com Cristo, à noite, no alpendre de uma casa. Os diálogos para chegar à famosa sentença: você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas. A Nicodemos, é necessário nascer de novo. No final da temporada, sua escolha por posição em lugar de deixar tudo por Jesus Cristo é comovente e muito real. E realmente nos lembra que Deus nos chama para largar tudo, e quanto mais se tem, mais pesado é. Recompensador, com certeza. Vale a pena? Claro. Mas não deixa de nos desafiar e meditar se realmente temos deixado tudo para servir a Cristo. Agora nos achegando à segunda temporada, temos marcado em nossos corações o episódio da cura do paralítico no tanque de Betesda. Episódio 4. O episódio inteiro é uma construção de um milagre que é concluído com intensidade, destacando o sofrimento do paralítico e sua libertação pela fé.
Aqui devemos novamente dar méritos ao roteirista e sua liberdade criativa. Colocar o paralítico como irmão de um dos apóstolos, apresentar sua história, desde seu acidente, até as consequências em ser um inválido, e a angústia por aguardar o misticismo local, aguardar um movimento vulcânico no tanque, se esforçar para alcançar as águas, e crendo erroneamente nesta ilusão. Coloca nosso paralítico inepto, e com poucas esperanças além dessas. Até o dia em que há um encontro com o Salvador. Naquele dia sua vida seria transformada e não simplesmente por sua cura, mas por sua nova vida. Posteriormente, vê-lo no templo, na temporada 4, ainda pregando Jesus às pessoas, é tudo muito lindo. A seguir precisamos falar do Sermão da Montanha, episódio 8 da segunda temporada, mas transbordando sua construção em outros episódios também. Toda a preparação dos discípulos, e a grandiosidade da cena reforçaram a importância desse ensinamento. Amei a dinâmica que a série dá. Amei o preparo de Jesus, e o auxílio que ele pede a Mateus. Amei até mesmo o palanque de teatro que fizeram. Estranho? Sim. Mas embora sempre imagine Jesus sentado em uma rocha no monte, ministrando seu sermão mais famoso, toda a ambientação ficou tão linda que não posso contestar tal palanque. Falando em sermão, na terceira temporada temos um exemplo de sermão que marcou também. O sermão à multidão antes da multiplicação dos pães. Gosto muito como a série criou um dinamismo para que Jesus pudesse pregar à multidão utilizando seus discípulos espalhados para replicar as palavras de Jesus e permitir que todos o ouvissem. São detalhes como esse, que às vezes não imaginamos ao ler a Bíblia, mas que a série traz como um cuidado valoroso. É claro que em outros momentos, já acho estranho quando os apóstolos estão se organizando para garantir a segurança de Jesus quando envolto na multidão. Nestes momentos, Pedro parece um agente da CIA. Só faltou aquela escuta no ouvido e um terno preto. No mais, pensar nestes detalhes traz riqueza à produção e agrada muito. Outro detalhe marcante é a escolha de Tiaguinho como um discípulo com uma deficiência física. Aqui vai uma curiosidade. Colocar Tiaguinho como um discípulo manco não foi necessariamente uma escolha da produção, mas um acaso. O ator que o interpreta tem na vida real essa deficiência, e a escondeu com receio de não ser selecionado para o papel. Claro que não duraria muito até descobrirem, mas usar isso como mais uma camada do personagem foi de encontro com a liberdade criativa da série, e foi uma oportunidade de mostrar que servir a Cristo é mais do que ser curado. É ser salvo dos nossos pecados que nos afastam de Deus. Achei a cena em que Jesus explica isso a Tiaguinho um pouco estranha. A escolha das palavras não foi tão bem sucedida como ocorreu com a mulher samaritana. Mas, a oportunidade foi legal. Mais uma exploração da brecha histórica, daquilo que não é documentado, e por isso utilizado como liberdade criativa. Para concluir os momentos marcantes da terceira temporada, temos a reação de Judas ao decidir seguir Jesus, no episódio 7. O tratamento ao personagem Judas foi interessante, mostrando-o como um homem sincero, mas ambicioso. Aqui a série acerta muito, porque por saber da traição de Judas, já somos tendenciosos a ter uma certa repulsa pela pessoa. Entretanto, como visto na série, com certeza Judas no início não devia ser uma pessoa corrupta, senão Jesus nem sequer o escolheria como um dos discípulos. É interessante como a série tem evoluído o personagem, e agora, na quarta temporada evoluiu a história para mostrar como ele foi caindo. Crendo ainda em Jesus como Messias, mas com o seu ângulo distorcido, com a sua visão turva dos eventos, que infelizmente o levaria para um triste final. É interessante meditar que todos nós somos falhos. Ninguém tropeça em montanhas, mas são as pequenas pedras que nos derrubam. São os pequenos desvios no dia a dia que nos afastam de Deus. Judas deve ser para nós não um personagem distante, mas um espelho da nossa malícia, e um exemplo a não ser seguido. Para que não aconteça conosco, como ocorreu com ele. Já na quarta temporada, temos os milagres de cura. Um dos momentos mais emocionantes da série, mostrando a fé dos envolvidos e a compaixão de Jesus. O legal desses episódios é que todo o cenário foi preparado aos poucos. Como Jairo, o escriba, começa a ouvir falar de um tal revolucionário Jesus. Vai se interessando sobre ele, e tem sede para saber mais e mais. Então, como um acaso do destino, viveria um momento delicado em sua casa, e graças ao Evangelho, saberia onde encontrar cura para sua filha. Em Jesus, a mulher do fluxo de sangue também teve seu desenvolvimento. Confesso que não foi ideal aos meus olhos. Poderiam ter explorado melhor como ela era rica, e como sua doença retirou dela toda sua posição social.
Ela já é apresentada na série como uma renegada. Aqui, novamente a liberdade criativa toma posse, fazendo interação dela com Eden, esposa de Pedro na série. Seria também interessante enfatizar, com mais veemência, em como ela confiava, cria que se tocasse, somente tocasse, na borda do manto de Jesus, seria suficiente para ser curada. Seria interessante que ela tivesse mais momentos ouvindo o Evangelho de Jesus antes de tomar uma atitude de fé. Mas ainda assim é um episódio interessante na série. Só não tão marcante como a mulher samaritana e a cura do filho do soldado romano. Amo esse episódio da conversão de Gaius, o soldado romano amigo de Mateus. É claro que aí vem novamente a liberdade criativa ao colocá-lo como amigo de Mateus. Devemos lembrar que não há referência alguma neste sentido nas Escrituras. Mas é interessante, visto que Mateus é um coletor de imposto e obviamente teria contato com os soldados romanos. A série é capaz de evoluir o personagem de Gaius, que aos poucos vai acompanhando o ministério de Jesus, ao ponto que quando foi necessário crer no milagre, ele tinha tanta convicção, tanta fé, tanta certeza que Jesus seria capaz de curá-lo. Toda essa construção de personagem trouxe mais profundidade quando Jesus diz que nem mesmo em Israel havia encontrado tal fé. Gaius da série tinha embasamento, tinha já anos de acompanhamento desse ministério. Meus parabéns aos roteiristas. São detalhes como esse que engrandecem a produção. Agora, não tão marcante, mas interessante, é como a conspiração contra Jesus se intensifica. A transição para os eventos que levarão à crucificação começa a tomar forma de maneira dramática. A liberdade criativa da série conduz muito bem como poderiam ter sido os trâmites políticos que levaram à sua crucificação. Bem, até aqui na 4ª temporada, né? Lembrando que será nessa 5ª temporada que esses trâmites chegarão ao seu êxtase. Mas até então têm sido muito interessantes. A série mostrou diferentes grupos, romanos, sumos sacerdotes, herodianos, conspirando contra Jesus, o que gerou debates teológicos sobre a ênfase dada a cada um. Mais pra frente vou apresentar uma faceta ruim dessas intrigas. Mas não deixa de ser interessante ver Jesus argumentando com os grupos religiosos, e expondo a hipocrisia de seu tempo. Ok, então vamos agora para alguns momentos que considero terem sido decepcionantes. A começar com Maria, a mãe de Jesus. Na primeira temporada de The Chosen, ela é retratada de uma forma que beira o divino. E aqui, quero deixar algo claro, não odeio Maria, foi uma mulher maravilhosa, e admiro a forma como a série mostra o amor de Jesus por sua mãe. É inegável que ele a honrou e respeitou profundamente. No entanto, sinto que o roteirista, talvez por receio da reação do público católico, acabou criando uma Maria quase intocável na primeira temporada. O que contrasta com a beleza da série, que reside justamente em mostrar os apóstolos como pessoas comuns, com seus erros e acertos. Essa humanização nos lembra que a perfeição é exclusividade de Deus, e que, apesar de nossas falhas, Ele nos escolhe e nos usa de forma extraordinária. A ausência de menção aos outros filhos de Maria também me incomodou. Os evangelhos falam sobre os irmãos de Jesus, e seria interessante ver essa dinâmica familiar, a rejeição inicial deles ao ministério de Jesus, e como alguns irmãos só creram nele após a crucificação. Assim como os apóstolos, Maria poderia ter sido retratada como uma mulher comum, simples, mas disposta a ser usada por Deus em sua humanidade. Felizmente, essa visão parece ter evoluído ao longo da série. Na 4ª temporada, vemos uma Maria mais humana, e essa mudança é notável. É interessante notar que, nessa mesma temporada, a série também se aprofunda na humanidade de Jesus, mostrando seus receios e a necessidade constante de reafirmar sua humanidade apesar de sua divindade. Jesus é 100% homem, e 100% Deus. E isso é lindo. São esses aspectos que tornam seu sacrifício por nós ainda mais grandioso. E agradeço que essa mudança de perspectiva tenha se estendido à personagem de Maria. A cena de Jesus caminhando sobre as águas, no 8º episódio da 3ª temporada, é visualmente impressionante, uma verdadeira superprodução. Mas a forma como o momento de Pedro foi construído me decepcionou. A série tentou dar uma profundidade extra à cena, mas, na minha opinião, o resultado foi o oposto. A intriga criada entre Pedro e Jesus simplesmente não funcionou. Pedro andando sobre o mar é uma passagem bíblica rica em simbolismo, interpretada de diversas maneiras ao longo dos séculos. A série, ao inserir esse conflito desnecessário, descaracterizou a essência da cena. E isso me leva a outro ponto, o drama entre Pedro e Eden. Entendo a intenção do roteirista de explorar as brechas históricas e adicionar elementos dramáticos, quase como em uma novela. Mas, nesse caso, a trama não se encaixou bem.
A série já havia mostrado a cura da sogra de Pedro de forma tocante, mas o drama da falta de filhos e o isolamento de Eden soaram forçados. Simplesmente não funcionou. Agora, se me permitem, quero falar sobre a maior decepção da série até o momento, a morte de Ramá, a noiva de Tomé. Essa escolha criativa não apenas me frustrou, mas também me preocupou profundamente. E o motivo é simples: muitos espectadores podem não distinguir entre o que é fidelidade bíblica e o que é invenção da série. Inclusive, se vocês desejam um vídeo que explore essas diferenças, comentem abaixo. Caso haja interesse, farei questão de produzir esse material. Vamos aos fatos. Ramá é uma personagem inexistente nas escrituras. Sua introdução como colega de trabalho de Tomé na preparação do vinho para o casamento, evento do qual Tomé não participou, já demonstra um desvio significativo. A decisão do roteirista de criar esse romance exigia um desfecho dramático para Tomé, e reforço, um apóstolo sem esse histórico. No entanto, a forma como a morte de Ramá foi executada foi extremamente problemática. Compreendo a intenção do roteirista de mostrar que nem sempre Deus realiza curas. Mas, sinceramente, fazer Jesus retornar ao cenário apenas para negar um milagre a Tomé foi desnecessário e contraditório. E o pior é que essa decisão teve repercussões na ressurreição de Lázaro, gerando uma dissonância incômoda. Confesso que essas escolhas me revoltaram a tal ponto que questionei seriamente se deveria continuar assistindo a série. Mas, apesar de algumas decisões polêmicas e momentos que dividiram opiniões, The Chosen continua sendo uma das adaptações mais impactantes da vida de Jesus. Seu sucesso se deve à abordagem humanizada dos personagens e à profundidade emocional dos eventos bíblicos. E aí? Você também curtiu e odiou estes momentos? Comente abaixo quais foram seus pontos altos e baixos. Compartilhe também com um amigo e curta nosso vídeo. Até uma próxima!